Milionário surpreende ao doar sua fortuna para a mendiga negra que pediu suas sobras. O sol mal havia se levantado e os primeiros raios iluminavam as ruas de uma cidade que fervilhava de vida. No entanto, em um dos becos mais sombrios, uma mulher de olhos cansados e pele marcada pelo sol se arrastava com seu bebê. Era Marina. O peso do mundo descansava em seus ombros e, ao mesmo tempo, uma esperança tênue persistia em seu coração. O abraço apertado de Samuel ao seu peito era a única coisa que a manteve ereta, mesmo quando a fome fazia seu estômago roncar como um animal faminto. A morte de Vinícius, seu amado marido, deixou um buraco em sua vida e a certeza de que agora tudo dependia dela. Desespero a levou a um gesto impensável. Ela decidiu pedir comida a Caio, o excêntrico milionário que todos falavam. Um homem recluso, cercado por muros altos e uma aura de mistério, que nunca se interessou em formar laços com ninguém. Ao se aproximar da mansão de Caio, Marina hesitou. Após alguns momentos angustiosos, Caio a recebeu. Para surpresa de Marina, ele não a olhou com desprezo, mas sim com um brilho curioso. "O que você precisa?" ele perguntou, a voz profunda, soando como um eco. Marina, vulnerável e emocionada, pediu apenas um pouco de comida. O que aconteceu a seguir foi além de suas expectativas. Caio não apenas a alimentou, mas trouxe cestas cheias de suprimentos. Os olhos dela se encheram de lágrimas enquanto recebia os pacotes de comida. "Isso foi muita generosidade", sussurrou, ainda sem acreditar em sua sorte. E naquela fração de segundo, num gesto que parecia banal, algo mudou dentro dele. A conexão que ele nunca tivera despertou em seu coração. O ato de bondade não só aliviou a fome, mas também transformou sua forma de ver o mundo. Com o tempo, Caio ofereceu a Marina uma oportunidade de trabalho. E mesmo apanhando em suas inseguranças, ela se destacou. Sua força começou a emergir através de lágrimas e sorrisos nervosos. Mas a dor no coração dela era palpável, um nó na garganta e um aperto no peito, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. A revelação bateu como um raio, clamando por respostas e trazendo à tona medos antigos. Enquanto Marina lutava com essa devastadora descoberta, Caio se tornou seu apoio inabalável. O amor começou a brotar entre eles, ainda que envolto em confusão e inseguranças. Juntos, enfrentaram o dilema que mudaria suas vidas. Quando a outra família, que havia sido separada de Samuel, decidiu não levá-lo, compreendendo o amor que ele havia encontrado com Marina. Ela se deu conta de que sua força era maior do que jamais imaginara. No entanto, a vida tinha uma nova prova à espreita. "Caio, começou ela, indecisa, quando ele fez uma proposta que poderia mudar tudo entre eles. O futuro estava diante dela, brilhante e ainda assim incerto. Marina se viu em uma encruzilhada, lutando com suas inseguranças. A expectativa pairava no ar. E o que aconteceria a seguir? E me conta nos comentários. De qual sua idade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Marina respirou fundo, o coração acelerado enquanto pensava na proposta de Caio. Seria um futuro brilhante ou uma armadilha? A insegurança apertava, mas ela não podia deixar de sonhar. Antes que pudesse responder,
Um barulho ecoou pela mansão e a porta se abriu com um estrondo. Do lado de fora, um grupo de homens robustos, vestidos em ternos escuros, invadiu o espaço. Os rostos carrancudos e tensos falavam de um propósito sombrio. Marina se encolheu, segurando Samuel com força. "Quem são eles?" sussurrou, o medo cravado em sua voz. Caio pareceu surpreso, mas logo sua expressão endureceu. "Recuem! O que vocês querem?" ele gritou, colocando-se na frente de Marina e Samuel. Os homens avançaram, e um deles, o mais alto, apontou um dedo acusador. "Você não deveria estar aqui, Caio. Os negócios que você deixou para trás estão prestes a voltar para você. E esse filho não é o que você imagina." "O que você está dizendo?" A voz de Caio tremia. O olhar dele alternava entre confusão e um tipo de terror que Marina nunca tinha visto antes. As palavras do homem reverberaram no ar, um eco perturbador que gelava o sangue. "Marina, eu preciso que você fique aqui", ele falou, segurando o braço dela com firmeza. Mas a mulher já havia entendido. Algo estava muito errado. Ela olhou para Samuel, seu coração pesando mais do que nunca. Não apenas a possibilidade de uma vida nova estava em jogo. Agora, o que a ligava a Caio, a proteção que ela pensava ter encontrado. Tudo estava desmoronando. O homem de terno escuro se aproximou, um sorriso sinistro nos lábios. "Você pensou que poderia fugir do seu passado, Caio? Não foi por acaso que ele apareceu na sua vida. Abrace seus fantasmas." O tom de escárnio na voz dele esfriou a atmosfera. O olhar dos espectadores, que antes tinha uma mistura de curiosidade e compaixão, agora estava impregnado de choque e um leve prazer mórbido. Marina sentiu um nó na garganta. Os murmúrios começaram a subir como uma onda. "Ele não é seu filho", uma voz na multidão se atreveu a dizer. Desesperada, ela olhou para Caio. As coisas que ela acreditava, todos os momentos que compartilharam, estavam sendo desafiados por uma verdade que ela não compreendia. Caio a olhou nos olhos, a expressão dele agora desenhada com uma vulnerabilidade que Marina nunca tinha imaginado. "Marina, eu preciso te contar algo." Mas as palavras dele foram cortadas por uma explosão de gritos no meio da multidão, tornando a confusão ainda mais evidente. "Saiba que ele é uma peça de um jogo muito maior", disparou o homem, os olhos brilhando com uma intenção sombria. "A menos que você tenha um plano, seu futuro e o dele vão acabar em tragédia." A multidão começou a se afastar, a tensão criando um abismo entre eles e a cena que se desenrolava. Marina estava paralisada, toda a esperança que sentia desmoronando em um instante. Ela não sabia em quem confiar mais. O homem que lhe ofereceu abrigo ou aqueles homens que pareciam conhecer segredos obscuros. O choque a envolveu como uma névoa. Os gritos, os olhares, tudo isso girava em torno dela, em um turbilhão de incertezas. "Eu vou descobrir a verdade", gritou Caio, como se fizesse uma promessa ou uma advertência. A determinação em sua voz vibrou dentro dela, mas o medo não se dissipou. O que os homens queriam? O que essa revelação significava para ela e Samuel? O abismo de perguntas se abria, e a verdade podia estar a qualquer momento diante dela, disposta a se revelar de uma forma que ela nunca poderia ter previsto. E no meio de toda a confusão e do desespero, uma única pergunta ecoou em:
O cheiro de medo se espalhou pela sala como fumaça, envolvendo a todos. As pessoas na multidão sussurravam, suas vozes tremendo entre o choque e a curiosidade insaciável. "Calem a boca!" gritou Caio, sua vulnerabilidade se transformando rapidamente em raiva. A defesa que ele fazia se tornava um escudo, mas o olhar dele não parecia mais só preocupado, mas também desesperado. "Quem você quer?" exigiu, a voz firme, embora a agitação em seu olhar o traísse. "Eu quero sua atenção, Caio. Você sabe que não pode deixar seu passado para trás. Não enquanto ele estiver aqui." O homem apontou para Samuel, e o clima se tornou gelado. Marina sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? Ela olhou para o menino em seus braços. Ele era tudo o que ela tinha, tudo o que amava. Nesse instante, uma explosão de luz ofuscou o ambiente. Uma van preta surgira do nada, cortando a rua e parando em frente à mansão. O barulho alto fez todos se virarem, e antes que alguém pudesse entender, as portas laterais se abriram abruptamente e homens armados com rostos desconhecidos e sérios saltaram para fora. O pânico se espalhou na multidão que antes estava tão intrigada. As pessoas começaram a gritar, algumas correram. A cena parecia um filme de ação, mas tudo era real. "Caio! Marina! Para trás!" gritou um dos homens armados, e mais uma onda de pânico se instalou. O grupo de homens de terno escuro parecia se preparar para um confronto. "Não! Eles não podem fazer isso!" Caio gritou, olhando para o recém-chegado que agora bloqueava a sua visão. Mas algo no olhar do homem armado estava diferente. Era cheio de intenções e, ao mesmo tempo, um reconhecimento que fez o coração de Marina parar. "Caio, você não se lembrou de mim", disse o homem, um sorriso frio brotando em seu rosto. "Eu sou Micael. Lembra de nossa última conversa? Você não se afastou da vida que deixou para trás. Você apenas escondeu." Marina sentiu suas pernas tremerem. O passado de Caio parecia estar colidindo diretamente com o presente. Disfarces se desfazendo, revelações sombrias se aproximando. O homem que uma vez havia construído muros para se proteger, agora estava vendo a estrutura desmoronar aos poucos. "Você pode sair." "Mas Samuel precisa ficar. Caio, o que você realmente é, a vida que realmente levou. Tudo está prestes a entrar em cena", Micael disse a voz carregada de deboche. O olhar de Caio endureceu. Para Marina, a realidade parecia se dividir em 1.000.000 de fragmentos. "Samuel é meu filho. Ninguém vai tocá-lo", gritou Caio, mas a determinação em sua fumaça estava escorregando. "As pessoas costumam morrer por menos", disse Micael, a frieza em suas palavras ecoando na mente de todos. Das sombras, pessoas começaram a se aproximar, e Marina sentiu seu coração afundar. O que estava acontecendo com o homem que se apresentou como Savior? "Quem é ele para você, Caio?" Marina perguntou, sua voz tremendo. O mundo que eles estavam tentando construir parecia prestes a desmoronar. Do lado de fora, a confusão aumentava. O terror se alastrava como um fogo que ninguém conseguia apagar. O olhar de Caio encontrava o de Marina, e ela viu a confusão e o desespero se misturarem. Uma decisão precisava ser tomada. A vida que eles tinham poderia ser apenas uma ilusão, uma armadilha tecida com mentiras. O que mais ele ocultava? Antes que pudesse processar tudo, um grito cortou o ar. Uma mulher emergiu da multidão, vestida de forma simples. Seus olhos estavam fixos em Samuel.
Ele é meu irmão! Gritou. O mundo de Marina desabou. As revelações caíram sobre ela como tenebrosas sombras. A verdade estava prestes a se revelar em sua forma mais devastadora, mudando tudo para sempre. O que ela fizera, quem ela realmente era e o que ocorria na vida do homem que havia se tornado seu porto seguro. Ela sentiu o mundo girar ao seu redor, sem saber se seria capaz de suportar tudo aquilo. E no meio do caos, uma única pergunta ecoou em sua mente. Tudo o que ela acreditava realmente era real. Quais segredos poderiam ser desvendados a seguir? E que consequências impactantes viriam à tona? Marina estava paralisada, toda a esperança que sentia desmoronando em um instante. Olhou para Caio, seu coração à beira de um colapso. A mulher na multidão acabara de declarar Samuel como seu irmão. O universo em que ela construíra laços e sonhos estava prestes a ser desfeito. Não pode ser verdade, sussurrou, o desespero impregnando suas palavras. As vozes sussurrantes aumentavam, ecoa. O que mais estava escondido? Samuel é uma peça em um tabuleiro que você não compreende, Marina. Gritou Micael, o homem de terno escuro. Com uma risada provocativa, a tensão tornou-se palpável, como uma corda prestes a arrebentar. Caio olhou para ela, mas antes que pudesse morder as palavras que estavam prestes a sair de sua boca, o homem armado, que alegava ser amigo de Caio, interveio. Dê um passo para trás, todos vocês. Ele segurava a arma com firmeza, preparado para qualquer reação. A multidão se agitou, olhos arregalados como se fossem a plateia de um espetáculo de horror. Por favor, não, Samuel é apenas uma criança. Marina implorou, as lágrimas começando a escorregar por seu rosto. O bebê nas suas mãos, o que ela pensava ser seu filho, também olhava para a confusão, inocente e sem entender nada. O mundo estava desmoronando ao redor deles, e sua vida, que tentava reerguer, se fragmentava em pedaços. Cale-se! Você está em perigo aqui! Gritou Caio. A voz dele agora. Você não me ouviu, Caio. A cada caminho que você toma, um novo mistério se desenrola. Você não pode proteger Marina e Samuel, não depois de tudo que fizemos. Marina sentiu um frio intenso na espinha. O que tudo significava? A preocupação em seu coração aumentava, saturando seu pânico. Então, em um movimento inesperado, a mulher que alegava ser mãe de Samuel avançou, um brilho determinado nos olhos. Você não pode mantê-lo mais longe de mim. Ele é meu irmão. O alvoroço da multidão se tornou ensurdecedor. Gritos, murmúrios e a respiração pesada de medo. A mulher se afastou e Marina sentiu seu corpo tremer. Não era só Samuel que estava em risco. Era tudo. O que sua vida representava. A nova vida que tentava construir? E quem era de fato Caio, senão um homem envolto em mentiras e sombras? Em um acesso de desespero, Marina gritou em direção à mulher. Por que você fez isso? Você era apenas uma estranha! Nessa hora, o silêncio tomou conta. O olhar da mulher se transformou. Não sou estranha, Marina. Eu sou você. As palavras saíram de sua boca como uma lâmina afiada, cortando a atmosfera ao redor. Marina se fez de outra. O que você está dizendo? O choque preenchia seu ser. Cada palavra se transformando em um martelo cravando a verdade em seu peito. O olhar da mulher se suavizou. Um tipo de compreensão estreita se formando entre elas. Não somos apenas conectadas pelo sangue, indicou ela, mas por um passado que você ignorou. Você não sabe de onde veio realmente. O rosto de Marina ficou pálido e a ligação entre elas parecia pulsar como uma corrente elétrica. O jogo que Micael estava tecendo agora incluía algo muito mais profundo.
O que era essa verdade que não conhecia? O que você está dizendo? A dor nas palavras era inegável. Antes que qualquer coisa pudesse ser esclarecida, uma explosão ressoou pela mansão, fazendo todos se sobressaltarem. A porta principal foi arrombada e um grupo de homens armados entrou. Com a fúria de um furacão, as balas começaram a voar e a multidão correu, o pânico se espalhando como fogo em palha seca. Marina agarrou Samuel instintivamente enquanto Caio empurrava os homens. "Corra, agora!" berrou ele, sua voz misturada à gritaria. O cerco ao redor deles crescera, e tudo parecia um pesadelo se desenrolando em câmera lenta. Cada batida de seu coração estava repleta de medo. O que estava se revelando? Ao mesmo tempo em que tentava afastar os homens de armas, Caio se virou, os olhos dele em choque. Ali, no meio do caos, havia o fardo do passado e um futuro incerto que ameaçava despedaçar suas vidas. O que mais estava escondido? Enquanto saíam da casa e corriam para longe, a verdade pairava no ar, como uma tempestade prestes a arrebatar tudo. Ninguém sabia se voltariam, se aquele momento mudaria tudo novamente, e se a linha entre o passado e o presente se desfeitaria em um novo e devastador entendimento. Marina estava paralisada. Toda a esperança que sentia desmoronando em um instante. Olhou para Caio, seu coração à beira de um colapso. A mulher na multidão acabara de declarar Samuel como seu irmão. O universo em que ela construíra laços e sonhos estava prestes a ser desfeito. "Não pode ser verdade", sussurrou, desespero impregnando suas palavras. As vozes sussurrantes aumentavam, ecoando dúvidas e inseguranças pelo ar pesado. O que mais ela não sabia? O que mais estava escondido? "Samuel é uma peça em um tabuleiro que você não compreende, Marina", gritou Micael. Caio olhou para ela, mas, antes que pudesse morder as palavras que estavam prestes a sair de sua boca, o homem armado, que alegava ser amigo de Caio, interveio. "Dê um passo para trás, todos vocês." Ele segurava a arma com firmeza, preparado para qualquer reação. A multidão se agitou, olhos arregalados, como se fossem a plateia de um espetáculo de horror. "Por favor, não, Samuel é apenas uma criança", Marina implorou, as lágrimas começando a escorregar por seu rosto. O bebê nas suas mãos, o que ela pensava ser seu filho, também olhava para a confusão, inocente e sem entender nada. O mundo estava desmoronando ao redor deles, e sua vida, que tentava reerguer, se fragmentava em pedaços. "Cale-se, você está em perigo aqui", gritou Caio, a voz dele agora cheia de pavor. Ele estava perdendo o controle de tudo. Micael se aproximou, o sorriso malicioso ainda estampado no rosto. "Você não me ouviu, Caio. A cada caminho que você toma, um novo mistério se desenrola. Você não pode O que tudo significava? A preocupação em seu coração aumentava, saturando o seu pânico. Então, em um movimento inesperado, a mulher que alegava ser mãe de Samuel avançou, um brilho determinado nos olhos. "Você não pode mantê-lo mais longe de mim. Ele é meu irmão." O alvoroço da multidão se tornou ensurdecedor. Gritos, murmúrios e a respiração pesada de medo. A mulher se afastou e Marina sentiu seu corpo tremer. Não era só Samuel que estava em risco. Era tudo o que sua vida representava. A nova vida que tentava construir. E quem era de fato Caio, senão um homem envolto em mentiras e sombras? Em um acesso de desespero,
Marina gritou em direção à mulher. Por que você fez isso? Você era apenas uma estranha. Nessa hora, o silêncio tomou conta. O olhar da mulher se transformou. Eu não sou estranha, Marina. Eu sou você. As palavras saíram de sua boca como uma lâmina afiada, cortando a atmosfera ao redor. Marina se fez de outra. O que você está dizendo? O choque preenchia seu ser, cada palavra se transformando em um martelo cravando a verdade em seu peito. O olhar da mulher se suavizou, um tipo de compreensão estreita se formando entre elas. Não somos apenas conectadas pelo sangue, indicou ela, mas por um passado que você ignorou. Você não sabe de onde veio realmente. O rosto de Marina ficou pálido, e a ligação entre elas parecia pulsar como uma corrente elétrica. O jogo que Mikael estava tecendo agora incluía algo muito mais profundo. O que era essa verdade que não conhecia? O que você está dizendo? A dor nas palavras era inegável. Antes que qualquer coisa pudesse ser esclarecida, uma explosão ressoou pela mansão, fazendo todos se sobressaltarem. A porta principal foi arrombada e um grupo de homens armados entrou, com a fúria de um furacão. As balas começaram a voar e a multidão correu, o pânico se espalhando como fogo em palha seca. Caio! Marina! Para trás! Gritou um dos homens armados, e mais uma onda de pânico se instalou. O grupo de homens de terno escuro parecia se preparar para um confronto. Não! Eles não podem fazer isso! Caio gritou, olhando para o recém-chegado, que agora bloqueava sua visão. Mas algo no olhar do homem armado estava diferente. Era cheio de intenções e, ao mesmo tempo, um reconhecimento que fez o coração de Marina parar. Caio, você não se lembrou de mim, disse o homem, um sorriso frio brotando em seu rosto. Eu sou Mikael. Lembra de nossa última conversa? Você não se afastou da vida que deixou para trás. Você apenas escondeu. Marina sentiu suas pernas tremerem. O passado de Caio parecia estar colidindo diretamente com o presente. Disfarce se desfazendo, revelações sombrias se aproximando. O homem que uma vez havia construído muros para se proteger, agora estava vendo a estrutura desmoronar aos poucos. Você pode sair, mas Samuel precisa ficar, Caio. O que você realmente é, a vida que realmente levou. Tudo está prestes a entrar em cena, Mikael disse, a voz carregada de deboche. O olhar de Caio endureceu. Para Marina, a realidade parecia se dividir em 1 milhão de fragmentos. Samuel é meu filho, ninguém vai tocá-lo, gritou Caio, mas a determinação em sua fumaça estava escorregando. As pessoas costumam morrer por menos, disse Mikael, a frieza em suas palavras ecoando na mente de todos. As sombras, pessoas começaram a se aproximar, e Marina sentiu seu coração afundar. O que estava acontecendo com um homem que se apresentou como sábio? Quem é ele para você, Caio? Marina perguntou, sua voz tremendo. O mundo que eles estavam tentando construir poderia ser apenas uma ilusão, uma armadilha tecida com mentiras. O que mais ele ocultava? Antes que pudesse processar tudo, um grito cortou o ar. Uma mulher emergiu da multidão, vestida de forma simples. Seus olhos estavam fixos em Samuel. Ele é meu irmão, gritou. O mundo de Marina desabou. As revelações caíram sobre ela como tenebrosas sombras. A verdade estava prestes a se revelar em sua forma mais devastadora, mudando tudo para sempre. O que ela fizera, quem ela realmente era, e o que ocorria na vida do homem que havia se tornado seu porto seguro, ela sentiu o mundo girar ao seu redor, sem saber se seria capaz de suportar
tudo aquilo. E no meio do caos, uma única pergunta ecoou em sua mente. Tudo que ela acreditava realmente era real? Quais segredos poderiam ser desvendados a seguir? E que consequências impactantes viriam à tona? Marina estava paralisada, toda a esperança que sentia desmoronando em um instante. Olhou para Caio, seu coração à beira de um colapso. A mulher na multidão acabara de declarar Samuel como seu irmão. O universo em que ela construíra laços e sonhos estava prestes a ser desfeito. Não pode ser verdade, sussurrou, o desespero impregnando suas palavras. As vozes sussurrantes aumentavam, ecoando dúvidas e inseguranças pelo ar pesado. O que mais ela não sabia? O que mais estava escondido? Samuel é uma peça em um tabuleiro que você não compreende, Marina, gritou Micael, o homem de terno escuro, com uma risada provocativa. A tensão tornou-se palpável, como uma corda prestes a arrebentar. Caio olhou para ela, mas antes que pudesse morder as palavras que estavam prestes a sair ele segurava a arma com firmeza, preparado para qualquer reação. A multidão se agitou, olhos arregalados como se fossem a plateia de um espetáculo de horror. Por favor, não! Samuel é apenas uma criança, Marina implorou, as lágrimas começando a escorregar por seu rosto. O bebê nas suas mãos, o que ela pensava ser seu filho, também olhava para a confusão, inocente sem entender nada. O mundo estava desmoronando ao redor deles, e sua vida, que tentava reerguer, se fragmentava em pedaços. Cale-se! Você está em perigo aqui! Gritou Caio, a voz dele agora cheia de pavor. Ele estava perdendo o controle de tudo. Micael se aproximou, o sorriso malicioso ainda estampado no rosto. Você não me ouviu, Caio. A cada caminho que você toma, um novo mistério se desenrola. Você não pode proteger Marina e Samuel. Não depois de tudo que fizemos. Marina sentiu um frio intenso na espinha. O que tudo significava, a preocupação em seu coração aumentava, saturando seu pânico. Então, em um movimento inesperado, a mulher que alegava ser mãe de Samuel avançou, um brilho determinado nos olhos. Você não pode mantê-lo mais longe de mim. Ele é meu irmão. O alvoroço da multidão se tornou ensurdecedor. Gritos, murmúrios e a respiração pesada de medo. A mulher se afastou e Marina sentiu seu corpo tremer. Não era só Samuel que estava em risco. Era tudo. O que sua vida representava. A nova vida que tentava construir. E quem era de fato Caio? Se não um homem envolto em mentiras e sombras. Em um acesso de desespero, Marina gritou em direção à mulher. Por que você fez isso? Você era apenas uma estranha! Nessa hora, o silêncio tomou conta. O olhar da mulher se transformou. Eu não sou estranha, Marina. Eu sou sua irmã. As palavras brotaram como um trovão em meio ao caos, reverberando por todo o espaço como se o mundo houvesse parado. Marina ficou paralisada, o choque preenchendo seu ser. O quê? Uma onda de incredulidade a atravessou, como se a terra sob seus pés estivesse se abrindo. Sim, eu sou sua irmã gêmea, separada de você anos atrás. Nossa mãe, ela não pôde cuidar de nós duas. Eu cresci em um orfanato, fui adotada, mas sempre soube de você. Samuel é parte de nós dois. A revelação rasgou o ar em pedaços, e a multidão ficou em silêncio, absorvendo a enormidade da situação. As lembranças de uma infância esquecida, uma história que nunca foi contada, começaram a surgir na mente de Marina. Por que você não veio antes? Por que não me procurou? As palavras saíam como um suspiro, pálidas e desoladas. Eu precisava me proteger.
Precisava acompanhar você de longe. A mulher se aproximou, seu olhar agora profundo e cheio de tristeza. Mas Samuel, ele é a única conexão que temos. E agora, eles querem controlar essa conexão. Marina olhou para Samuel, seu coração apertado. Não era apenas um bebê. Ele era o elo de uma história que estava além de sua compreensão. E naquele momento, tudo se tornou uma mistura de amor e desespero. Mas antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, outra explosão cortou o ar. A porta principal foi arrombada e um grupo de homens encapuzados entrou, com armas em punho. O pânico começou novamente. As balas começaram a voar e a multidão correu, o terror se espalhando como fogo em palha seca. Caio! Marina! Para trás! Gritou um dos homens armados. E todos se empurraram para longe. Protejam o menino! Marina agarrou Samuel, a adrenalina disparando. O que tudo isso significava agora? Micael estava sussurrando algo para Caio. Algo que parecia um aviso, uma traição. O olhar de Caio, desesperado e perdido, parecia gritar por Marina. Samuel é o coração de tudo isso, Marina. Se eles o levarem, nunca saberemos a verdade. A confusão se instalou e o mundo dela estava desmoronando de novo, mais uma vez empurrando-a para um abismo. Você não pode deixar isso acontecer, falaram ao mesmo tempo, o desespero se unindo. E com a explosão de sentimentos à flor da pele, Marina percebeu que o que pensava que era sua vida estava ligado a segredos muito mais sombrios do que nunca poderia imaginar. E enquanto a cena se desenrolava em um frenesi de gritos e confusão, uma única pergunta ecoou em sua mente. Até onde ela estava disposta a ir para proteger o que ainda restava de sua família? E tudo escureceu. Marina estava paralisada, toda a esperança que sentia desmoronando em um instante. Olhou para Caio, seu coração à beira de um colapso. A mulher na multidão acabara de declarar Samuel como seu irmão. O universo em que ela construíra laços e sonhos estava prestes a ser desfeito. Não pode ser verdade, sussurrou, o desespero impregnando suas palavras. As vozes sussurrantes aumentavam, ecoando dúvidas e inseguranças pelo ar pesado. O que mais ela não sabia? O que mais estava escondido? Samuel é uma peça em um tabuleiro que você não compreende, Marina! Gritou Micael, o homem de terno escuro, com uma risada provocativa. A tensão tornou-se palpável, como uma corda prestes a arrebentar. Caio olhou para ela, mas antes que pudesse morder as palavras que estavam prestes a sair de sua boca, o homem armado, que alegava ser amigo de Caio, interveio. Dê um passo para trás, todos vocês! Ele segurava a arma com firmeza, preparado para qualquer reação. A multidão se agitou, olhos arregalados como se fossem a plateia de um espetáculo de horror. Por favor, não! Samuel é apenas uma criança? Marina implorou, as lágrimas começando a escorregar por seu rosto. O bebê nas suas mãos, o que ela pensava ser seu filho, também olhava para a confusão, inocente e sem entender nada. O mundo estava desmoronando ao redor deles, e sua vida, que tentava reerguer, se fragmentava em pedaços. Cale-se! Você está em perigo aqui! Gritou Caio, a voz dele agora cheia de pavor. Ele estava perdendo o controle de tudo. Micael se aproximou, o sorriso malicioso ainda estampado no rosto. Você não me ouviu, Caio. A cada caminho que você toma, um novo mistério se desenrola. Você não pode proteger Marina e Samuel.
Não depois de tudo o que fizemos. Marina sentiu um frio intenso na espinha. O que tudo significava? A preocupação em seu coração aumentava, saturando seu pânico. Então, em um movimento inesperado, a mulher que alegava ser mãe de Samuel Ava. Você não pode mantê-lo mais longe de mim. Ele é meu irmão. O alvoroço da multidão se tornou ensurdecedor. Gritos, murmúrios e a respiração pesada de medo. A mulher se afastou e Marina sentiu seu corpo tremer. Não era só Samuel que estava em risco, era tudo o que sua vida representava. A nova vida que tentava construir. E quem era de fato Caio, senão um homem envolto em mentiras e sombras? Em um acesso de desespero, Marina gritou em direção à mulher. Por que você fez isso? Você era apenas uma estranha. Nessa hora, o silêncio tomou conta. O olhar da mulher se transformou. Eu não sou estranha, Marina. Eu sou sua irmã. As palavras brotaram como um trovão em meio ao caos, reverberando por todo o espaço como se o mundo houvesse parado. Marina ficou paralisada, o choque preenchendo seu ser. O quê? Uma onda de incredulidade a atravessou, como se a terra sob seus pés estivesse se abrindo. Sim, eu sou sua irmã gêmea, separada de você anos atrás. Nossa mãe, ela não pôde cuidar de nós duas. Eu cresci em um orfanato, fui adotada, mas sempre soube de você. Samuel é parte de nós dois. A revelação rasgou o ar em pedaços e a multidão ficou em silêncio, absorvendo a enormidade da situação. As lembranças de uma infância esquecida, uma história que nunca foi contada, começaram a surgir na mente de Marina. Por que você não veio antes? Por que não me procurou? As palavras saíam como um suspiro, pálidas e desoladas. Eu precisava me proteger, precisava acompanhar você de longe. A mulher se aproximou, seu olhar agora profundo e cheio de tristeza. Lá Samuel, ele é a única conexão que temos. E agora, eles querem controlar essa conexão. Marina olhou para Samuel, seu coração apertado. Não era apenas um bebê. Ele era o elo de uma história que estava além de sua compreensão. E naquele momento, tudo se tornou uma mistura de amor e desespero. Mas antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, uma explosão cortou o ar. A porta principal foi arrombada e um grupo de homens encapuzados entrou, com armas em punho. O pânico começou novamente. As balas começaram a voar e a multidão correu, o terror se espalhando como fogo em palha seca. Caio! Marina! Para trás! Gritou um dos homens armados, e todos se empurraram para longe. Protejam o menino! Marina agarrou Samuel, a adrenalina disparando. O que tudo isso significava agora? Micael estava sussurrando algo para Caio, algo que parecia um aviso, uma traição. O olhar de Caio, desesperado e perdido, parecia gritar por Marina. Samuel é o coração de tudo isso, Marina. Se eles o levarem, nunca saberemos a verdade. A confusão se instalou e o mundo dela estava desmoronando de novo. Mais uma vez, empurrando-a para um abismo. Então, no meio do caos, uma figura familiar emergiu da multidão. Era Vinícius, o marido de Marina, que ela acreditava ter perdido para sempre. Mas ele não estava como antes. Seus olhos estavam frios, distantes, e a maneira como ele segurava uma arma não deixava dúvidas. Ele se posicionou, mirando o grupo de homens encapuzados. Essa história termina agora, gritou Vinícius, e as palavras dele cortaram o ar como uma lâmina. Todos congelaram. A multidão em estado de choque, compartilhando a incredulidade. Marina havia perdido Vinícius uma vez, e agora o estava perdendo novamente, mas de uma forma muito diferente. O que ele estava fazendo ali? Ele estava envolvido? O que ele sabia que ninguém mais sabia?
Cada batida do seu coração pesava mais. Cada pergunta devolvia mais incerteza. Vinícius! Gritou Marina, o desespero quase a fazendo desmaiar. Mas ele não respondeu. Simplesmente continuou olhando para os homens encapuzados. Micael sorriu. Um sorriso de triunfo que arrasou a esperança em Marina. Você realmente achou que poderia escapar da sua verdade, Caio? Agora tudo será revelado. E nesse instante, quando a atmosfera parecia carregada de tensão elétrica, tudo o que Marina pensava que sabia virou poeira no ar, e o futuro estava mais incerto do que nunca. Marina estava paralisada, toda a esperança que sentia desmoronando. Olhou para Caio, seu coração à beira de um colapso. A mulher na multidão acabara de declarar Samuel como seu irmão. O universo em que ela construíra laços e sonhos estava prestes a ser desfeito. Não pode ser verdade, sussurrou, o desespero impregnando suas palavras. As vozes sussurrantes aumentavam, ecoando dúvidas e inseguranças pelo ar pesado. O que mais ela não sabia? O que mais estava escondido? Samuel é uma peça em um tabuleiro que você não compreende, Marina. Gritou Micael, o homem de terno escuro, com uma risada provocativa. A tensão tornou-se palpável, como uma corda prestes a arrebentar. Caio olhou para ela, mas antes que pudesse morder as palavras que estavam prestes a sair de sua boca, o homem armado, que alegava ser amigo de Caio, interveio. Dê um passo para trás, todos vocês. Ele segurava a arma com firmeza, preparado para qualquer reação. A multidão se agitou, olhos arregalados, como se fossem a plateia de um espetáculo de horror. Por favor, não, Sam. Marina implorou, as lágrimas começando a escorregar por seu rosto. O bebê nas suas mãos, o que ela pensava ser seu filho, também olhava para a confusão, inocente e sem entender nada. O mundo estava desmoronando ao redor deles, e sua vida, que tentava reerguer, se fragmentava em pedaços. Cale-se! Você está em perigo aqui! Gritou Caio, a voz dele agora cheia de pavor. Ele estava perdendo o controle de tudo. Micael se aproximou, o sorriso malicioso ainda estampado no rosto. Você não me ouviu, Caio. A cada caminho que você toma, um novo mistério se desenrola. Você não pode proteger Marina e Samuel, não depois de tudo o que fizemos. Marina sentiu um frio intenso na espinha. O que tudo significava? A preocupação em seu coração aumentava, saturando seu pânico. Então, em um movimento inesperado, a mulher que alegava ser mãe de Samuel avançou, um brilho determinado nos olhos. Você não pode mantê-lo mais longe de mim. Ele é meu irmão. O alvoroço da multidão se tornou ensurdecedor. Gritos, murmúrios e a respiração pesada de medo. A mulher se afastou e Marina sentiu seu corpo tremer. Não era só Samuel que estava em risco. Era tudo o que sua vida representava. A nova vida que tentava construir. E quem era de fato Caio, se não um homem envolto em mentiras e sombras? Em um acesso de desespero, Marina gritou em direção à mulher. Por que você fez isso? Você era apenas uma estranha. Nessa hora, o silêncio tomou conta. O olhar da mulher se transformou. Eu não sou estranha, Marina. Eu sou sua irmã. As palavras brotaram como um trovão em meio ao caos, reverberando por todo o espaço como se o mundo houvesse parado. Marina ficou paralisada, o choque preenchendo seu ser. O quê? Uma onda de incredulidade a atravessou, como se a terra sob seus pés estivesse se abrindo. Sim, eu sou sua irmã gêmea, separada de você anos atrás. Nossa mãe, ela não pôde cuidar de nós duas. Eu cresci em um orfanato.
Fui adotada, mas sempre soube de você. Samuel é parte de nós dois. A revelação rasgou o ar em pedaços. E a multidão ficou em silêncio, absorvendo a enormidade da situação. As lembranças de uma infância esquecida, uma história que nunca foi contada, começaram a surgir na mente de Marina. Por que você não veio antes? Por que não me procurou? As palavras saíam como um suspiro, pálidas e desoladas. Eu precisava me proteger. Precisava acompanhar você de longe. A mulher se aproximou, seu olhar agora profundo e cheio de tristeza. Mas Samuel, ele é a única conexão que temos. E agora eles querem controlar essa conexão. Marina olhou para Samuel, seu coração apertado. Não era apenas um bebê. Ele era o elo de uma história que estava além de sua compreensão. E naquele momento, tudo se tornou uma mistura de amor e desespero. Mas antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, uma explosão cortou o ar. A porta principal foi arrombada, e um grupo de homens encapuzados entrou, com armas em punho. O pânico começou novamente. As balas começaram a voar, e a multidão correu, o terror se espalhando como fogo em palha seca. Caio, Marina, para trás! Gritou um dos homens armados, e todos se empurraram para longe. Protejam o menino! Marina agarrou Samuel, a adrenalina disparando. O que tudo isso significava agora? Micael estava sussurrando algo para Caio. Algo que parecia um aviso, uma traição. O olhar de Caio, desesperado e perdido, parecia gritar por Marina. Samuel é o coração de tudo isso, Marina. Se eles o levarem, nunca saberemos a verdade. A confusão se instalou e o mundo dela estava desmoronando de novo. Mais uma vez, empurrando-a para um abismo. E então, de repente, um tiro ecoou, mais próximo do que todos esperavam. A multidão gritou em uníssono, e Marina viu Vinícius cair no chão, a expressão de dor estampada no rosto. E tempo parou. O coração de Marina parou. Não! Gritou, correndo em direção a ele. Caio, em um impulso, a seguiu, enquanto Micael apenas observava com um sorriso cruel. Vinícius estava caído, sangrando, seu olhar perdido. A mulher que se revelou irmã de Marina gritou: "O que você fez, Micael?" E a verdade caiu como uma bomba. Você não sabe? Ele estava conosco o tempo todo. O que ele planejou para você, Marina, você jamais iria imaginar. Micael sorriu com malícia, olhando para Vinícius, que estava agora lutando para respirar. Você achou que poderia escapar? Mas o passado não perdoa. Aquelas palavras cortaram em direção a Marina, que colapsou ao lado do corpo de Vinícius. Mas você era meu marido. Por que você fez isso? O desespero a consumia e as lágrimas escorriam em seu rosto. Vinícius a olhou, a dor se misturando à confusão. Marina, eu não tinha escolha. Seus olhos estavam cheios de desespero, mas também de algo que Marina não podia apontar. Uma traição? Uma conexão com Micael que ela nunca soube? Você queria que eu fosse presa nesse jogo, não é? A fúria tomou conta dela. Como ele poderia trair sua confiança assim? O nó na garganta de Marina se tornou insuportável. O que mais ele não tinha dito? A expressão de Vinícius escureceu, como se tudo estivesse desmoronando ao seu redor também. Olhando profundamente nos olhos de Marina, ele murmurou: "A verdade precisa ser revelada. Samuel é a chave. Eu não posso deixar que você o perca novamente." A menção de Samuel fez o coração de Marina disparar. O que Vinícius realmente estava dizendo? A multidão está agora concentrada em Vinícius e Marina.
a tensão aumentando como uma onda prestes a se quebrar. E antes que qualquer um pudesse agir, um novo disparo ecoou e o ambiente se encheu de gritos. E nisso, enquanto tudo girava, Marina sentiu que a vida dela estava prestes a se transformar mais uma vez. O que Vinícius escondia dela poderia finalmente revelar a peça que faltava na linha de sua história. E ao olhar para o irmão que sempre desejou, tudo o que Marina sabia passou a ser uma questão. O futuro estava ali, à vista, mas a pergunta era: qual futuro? Marina estava paralisada, toda a esperança que sentia desmoronando em um instante. Olhou para Caio, seu coração à beira de um colapso. A mulher na multidão acabara de declarar Samuel como seu irmão. O universo em que ela construíra laços e sonhos estava pré. As vozes sussurrantes aumentavam, ecoando dúvidas e inseguranças pelo ar pesado. O que mais ela não sabia? O que mais estava escondido? Samuel é uma peça em um tabuleiro que você não compreende, Marina. Gritou Micael, o homem de terno escuro, com uma risada provocativa. A tensão tornou-se palpável, como uma corda prestes a arrebentar. Caio olhou para ela, mas antes que pudesse morder as palavras que estavam prestes a sair de sua boca, o homem armado, que alegava ser amigo de Caio, interveio. Dê um passo para trás, todos vocês. Ele segurava a arma com firmeza, preparado para qualquer reação. A multidão se agitou, olhos arregalados como se fossem a plateia de um espetáculo de horror. Por favor, não! Samuel é apenas uma criança! Marina implorou, as lágrimas começando a escorregar por seu rosto. O bebê nas suas mãos, o que ela pensava ser seu filho, também olhava para a confusão, inocente e sem entender nada. O mundo estava desmoronando ao redor deles, e sua vida, que bem, gritou Caio, a voz dele agora cheia de pavor. Ele estava perdendo o controle de tudo. Micael se aproximou, o sorriso malicioso ainda estampado no rosto. Você não me ouviu, Caio. A cada caminho que você toma, um novo mistério se desenrola. Você não pode proteger Marina e Samuel, não depois de tudo que fizemos. Marina sentiu um frio intenso na espinha. O que tudo significava? A preocupação em seu coração aumentava, saturando seu pânico. Então, em um movimento inesperado, a mulher que alegava ser mãe de Samuel avançou, um brilho determinado nos olhos. Você não pode mantê-lo mais longe de mim. Ele é meu irmão. O alvoroço da multidão se tornou ensurdecedor. Gritos, murmúrios e a respiração pesada de medo. A mulher se afastou e Marina sentiu seu corpo tremer. Não era só Samuel que estava em risco. Era tudo. O que sua vida representava, a nova vida que tentava construir, e quem era de fato Caio, senão um homem envolto em mentiras e sombras. Em um acesso de desespero, Marina gritou em direção à mulher. Por que você fez isso? Você era apenas uma estranha. Nessa hora, o silêncio tomou conta. O olhar da mulher se transformou. Eu não sou estranha, Marina. Eu sou sua irmã. As palavras brotaram como um trovão em meio ao caos, reverberando por todo o espaço como se o mundo houvesse parado. Marina ficou paralisada, o choque preenchendo seu ser. O quê? Uma onda de incredulidade a atravessou como se a terra sob seus pés estivesse se abrindo. Sim, eu sou sua irmã gêmea, separada de você anos atrás. Nossa mãe. Ela não pôde cuidar de nós duas. Eu cresci em um orfanato. Fui adotada, mas sempre soube de você. Samuel é parte de nós dois. A revelação rasgou o ar em pedaços e a multidão ficou em silêncio, absorvendo a enormidade da situação. As lembranças de uma infância esquecida
Uma história que nunca foi contada começaram a surgir na mente de Marina. Por que você não veio antes? Por que não me procurou? As palavras saíam como um suspiro, pálidas e desoladas. Eu precisava me proteger. Precisava acompanhar você de longe. A mulher se aproximou, seu olhar agora profundo e cheio de tristeza. Mas Samuel, ele é a única conexão que temos. E agora? Eles querem controlar essa conexão. Marina olhou para Samuel, seu coração apertado. Não era apenas um bebê. Ele era o elo de uma história que estava além de sua compreensão. E naquele momento, tudo se tornou uma mistura de amor e desespero. Mas antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, uma explosão cortou o ar. A porta principal foi arrombada e um grupo de homens encapuzados entrou, com armas em punho. O pânico começou novamente. As balas começaram a voar e a multidão correu, o terror se espalhando como fogo em palha seca. Caio! Marina! Para trás! Gritou um dos homens armados, e todos se empurraram para longe. Protejam o menino! Marina agarrou Samuel, a adrenalina disparando. O que tudo isso significava agora? Micael estava sussurrando algo para Caio. Algo que parecia um aviso, uma traição. O olhar de Caio, desesperado e perdido, parecia gritar por Marina. Samuel é o coração de tudo isso, Marina. Se eles o levarem, nunca saberemos a verdade. A confusão se instalou e o mundo dela estava desmoronando de novo, mais uma vez empurrando-a para um abismo. Então, de repente, o céu pareceu se abrir. Uma luz ofuscante irrompeu. Um carro preto, com marcas de polícia ao redor, apareceu como um fantasma em meio ao caos. As sirenes uivaram e uma voz ecoou. Todos no chão! Policial! Mãos para cima! O grupo de homens encapuzados congelou, confusos. Micael sorriu, mas havia algo no seu olhar que transmitia a sensação de que tudo estava prestes a mudar. Você pode ter a polícia do seu lado, Caio, mas isso não muda nada. O jogo está apenas começando. A tensão estava calma, mas o confronto estava longe de terminar. O homem armado que alegava ser amigo de Caio se virou, seus olhos se abrindo em choque. O que você fez, Caio? Ele estava começando a perceber que essa colisão poderia ser muito maior do que imaginava. A resposta veio lenta, como um eco distante. Caio não era quem todos pensavam. Ele desviou o olhar, a expressão carregada de culpa. Eu tive que proteger vocês, só que não da forma certa. Antes que Carlos pudesse perguntar mais, algo inesperado aconteceu. Um homem saiu do carro da polícia e, com um olhar feroz, apontou diretamente para Caio. É você que estamos procurando. Você é o verdadeiro culpado. Marina mal conseguiu respirar. Ela esperava o injusto confronto, mas surpresas se acumulavam em camadas. A verdade não era apenas sobre Samuel, sobre sua história ou sobre a mulher que se apresentou como sua irmã. A madrugada estava prestes a se quebrar como vidro, e tudo poderia desmoronar novamente. Mãe, eu fiz o que era certo. A voz de Caio tremia. Marina olhou em volta. Multidão estava amedrontada, mas as palavras de Caio a atingiram como uma explosão. Ele não só estava escondendo tudo isso, como também tinha uma razão profunda para fazer o que fez. O passado retornava como um bumerangue, ameaçando atingir todos ao redor. Culpado? Por que, Caio? A dor na voz de Marina subia, uma tempestade de emoções, e mais uma vez, a verdade dançava à beira da revelação. O que isso significava para todos eles? Samuel é um
objeto de negociação, Marina. Na verdade, ele é a chave para uma herança muito maior. E saber disso pode mudar tudo. Precisamos ir agora, Caio implorou. Marina sentiu o tempo parar. A cada nova informação, o chão sob seus pés parecia desmoronar. A conexão com a irmã, a revelação sobre Samuel e agora essa bombástica afirmação de Caio. Tudo estava prestes a explodir em sua frente. O que mais estava por vir? Afinal, até onde essa verdade poderia levar todos eles? E em meio a gritos e confusão, seu olhar encontrou o da mulher que se apresentou como sua irmã. Ambas compartilhavam um mundo de segredos. E agora, com a luz da verdade começando a brilhar, Marina percebeu que poderia haver mais para descobrir do que qualquer um imaginava. Marina sentiu a pressão no peito aumentar, enquanto as sirenes da polícia ecoavam, misturadas aos gritos da multidão. O corpo de Vinícius estava no chão, e a confusão tomou conta de seu coração. Como tudo tinha chegado a esse ponto? A mulher que se apresentou como sua irmã a encarava com uma expressão de profunda tristeza. Mas Marina mal conseguia pensar. "Samuel!" gritou, olhando freneticamente para o menino em seus braços. Seu instinto maternal disparou, e mesmo no meio do caos, não podia deixar que o pequeno fosse levado. As palavras de Caio pairavam em sua mente. Samuel era a chave para alguma coisa maior. Mas o que era exatamente? Os homens encapuzados se voltarão para os novos chegados da polícia, surpresos e confusos. A tensão chegou ao ápice, como um fio prestes a se romper. "Saiam do cá!" As duas mulheres, Marina e sua irmã, trocaram um olhar cheio de deposição e medo. Vinícius ainda estava no chão, ferido, e a realidade de suas escolhas pesava como um abismo. A multidão, incentivada pelo som das sirenes, começava a se dispersar, mas Marina não se movia. Cada segundo era uma luta contra o desespero. "Marina, vá!" Caio gritou, puxando-a para trás. Mas ela resistiu. O que se passava com Vinícius a deixava atordoada. Não podia simplesmente abandoná-lo. Aquela era sua chance de obter respostas sobre tudo. A mulher que alegava ser sua irmã se aproximou, os olhos carregados de compreensão. "Ele precisa de ajuda, Marina. Não deixe que ele morra. Ele sabe mais do que você imagina." Marina engoliu em seco, as palavras como um eco profundo na sua mente. Se Vinícius realmente sabia a verdade, então havia mais em jogo do que apenas eles quatro. Samuel era a ponte entre suas histórias, e Marina se sentia dividida entre dois mundos. Antes que pudesse decidir, um grito estrondoso irrompeu. "Parem!" Um homem com uma arma em punho surgiu das sombras. Ele olhou para Caio e depois para Micael. "Isso acaba aqui." A cena se transformou em um frenesi. O homem que era amigo de Caio agora se perguntava como poderia ter se envolvido em algo tão sombrio. Ele girou a arma e o pânico se espalhou novamente. Marina, agachando-se, segurou Samuel com força, enquanto o coração dela pulsava descontroladamente. O caos tornava tudo surreal. Ela tinha que agir. Mas como? "Saia daqui, Marina! Você não entende o que está acontecendo." Caio disse, e a frustração tomou conta de sua voz. Ele estava mais perto do que nunca da verdade, mas também se sentia preso a ela. O que ele realmente escondia?
Eu sempre estive aqui, Marina. Vinícius disse, tentando se levantar. Mas a dor o imobilizava. Nós temos que acabar com isso. Você precisa saber a verdade. Os homens armados estavam em uma briga interior. Nem um passo a mais. Cada um deles sabia que o tempo estava se esgotando. Eles precisavam de um desfecho, e não apenas acidental. Marina olhou para Vinícius, a luz dos faróis da polícia refletindo em seu olhar. Você nunca me disse a verdade, Vinícius. Por que nunca me falou sobre Samuel? Era muito maior do que nós dois. Havia famílias, poder. Eu não podia colocar você em perigo. Ele estava à beira das lágrimas. Buscava desesperadamente alcançá-la. Chega! A voz de Micael ecoou, cheia de desdém. O passado não pode ser mudado. E quem quer que tenha pensado que pode, ficará para sempre preso em suas mentiras. Enquanto tudo isso se desenrolava, Marina parou de pensar. Ela tinha que proteger Samuel, custasse o que custasse. A decisão precisaria ser tomada. E quando ela finalmente olhou nos olhos de sua irmã, uma onda de determinação a atravessou. Vamos juntos, então. Mas não podemos deixar que eles ganhem. Decidiu sem hesitar. Nós somos mais fortes juntas. Mas assim que ela disse isso, alarmes de sirenes e barulhos de confronto se intensificaram, criando um barulho ensurdecedor. Uma nova luz cortou a escuridão da noite. Era um novo começo ou toque do fim? O que seria desta nova verdade? O mistério ainda pairava como as sombras que envolviam cada um deles. Assim que a neblina tomava conta da cena, a vida de todos estava prestes a mudar. E enquanto todos se moviam em direção à saída, Marina se lembrou. O vínculo entre eles e a luta por uma verdade era a única maneira de seguir em frente. E você, querido leitor, esses segredos te tocaram de alguma maneira. Eu tenho certeza de que você quer saber o que vem a seguir. Então, se inscreva imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e assegurar que você não fique de fora de nenhuma novidade. Suas reações e teorias são importantes, então inunde a seção de comentários. Quer